Então esse é o Brasil, uma máquina de roubar pobre para dar para grupinho. Esse é o resumo do país. E aí esse pessoal nós temos que fazer esse link mental e conscientizar as pessoas educando que o cara pegou R$ 300 do seu bolso, roubou R$ 100, vai pro bolso, desperdício, corrupção, tudo, e volta sempre ele te dá lá uma esmolinha. Ele fingir que né? tá te dando alguma coisa. Então é fundão eleitoral, é rachadinha, é corrupção, todo esse dinheiro vai irrigando essas redes de patronage, né? Em inglês a gente chama de clientelismo, e aí acaba comprando voto e mantendo esses currais cativos. Então tem que romper esse ciclo e romper algumas aberrações da política, como, por exemplo, fundão eleitoral. Amanhã, se não me engano, vai ser a votação. Explica pra gente o que é o fundão eleitoral pra galera que não. O deputado não vai estar em entende. Brasília amanhã, né? Tem que votar contra. Não, sim. Amanhã, o fundão eleitoral é uma das coisas mais bizarras e surreais no Brasil. Não satisfeitos em tomar 5 meses do seu trabalho, então você trabalha 5 meses por ano pagando imposto. Em vez desse dinheiro ir pelo menos para saúde, educação, segurança, coisa que a população precisa, 2 bilhões aproximadamente vão anualmente para os partidos fazerem suas campanhas políticas. Tem o fundo partidário, tem o fundo eleitoral. Então você é obrigado, Bruno, com o dinheiro que arrancam a força do seu bolso, você é obrigado a pagar a campanha deles. Eles vão fazer propaganda, martelar na sua cabeça com o dinheiro roubado de ti. E não satisfeitos, os deputados famintos aí por verbas, temerosos das redes sociais, desse novo mundo que está vindo, falam assim, cara, nós precisamos de muita grana, porque se a gente quiser se entrincheirar aqui, nós vamos precisar de dinheiro a dar com o pau. Aumentaram o fundo eleitoral para 5 bi no meio da pandemia, então vai tirar dinheiro de escola, dinheiro de hospital, dinheiro de comida para pobre, para aumentar, quase triplicar o dinheiro do fundão eleitoral. É uma gangue criminosa mesmo, Antônio, e você vai ser obrigado a pagar por isso. Aí passou na Câmara, etc., e aí chegou o veto presidencial, Bolsonaro ficou lá, veta, não veta. A princípio ele não ia vetar, porque ele devia estar fechado com os deputados lá para manter o apoio na base. Aí veio um escarcéu das redes sociais tão grandes, nós o ranking, todo mundo, inclusive a base bolsonarista, todo mundo gritando, no final ele acabou vetando. O porquê exatamente só ele sabe. A gente não sabia. Mas ele vetou. E o pior de tudo, existe um negócio chamado voto simbólico. Então, na hora de votar o aumento do fundão eleitoral, o pessoal é tão rato, mas tão rato, que você sequer sabe quem foi a favor. É uma votação secreta. Que ótimo. Então, nós, cidadãos, não sabemos consegue cobrar. Quem votou a favor do aumento. A gente só sabe um cara, que é o cara que propôs a lei, e nós do ranking fizemos um escarcéu na base eleitoral dele, mas só sabe esse cara que propôs. Depois, na comissão que aprovou isso, não se sabe, e na plenário foi votação simbólica. Então, a gente não tem acesso. Só que, como o Bolsonaro vetou a lei, aí agora volta para votarem o veto do Bolsonaro. Então, o Congresso pode derrubar o veto dele ou não. E agora é nominal. Então, eles não escapam. Ótimo. Nós vamos saber quem foi. Então, estamos fazendo uma pressão desgraçada. Quando esse podcast sair, a gente já vai saber, no caso. Vamos saber. Vai estar lá no ranking dos Vai ter políticos. uma pressão desgraçada. Se foi a favor ou não. Quem votar a favor de aumento de fundo eleitoral vai perder muitos pontos. Então, tem que perder ponto como nunca, né? Como nunca. Pelo amor de Deus. Tem uma frase da Margaret Thatcher que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de impostos. Às vezes a pessoa vai lá, tá na rua, tá na praça, tem uma luz acesa. Isso aí é público, não tem problema. Pelo amor de Deus, gente. Né? O Alê falou bem, os caras tiram dinheiro do nosso bolso esquerdo e aí é confisco mesmo, é roubo, porque você não tem escolha, tem que pagar o imposto. Não, mas não vou pagar. Tá pagando imposto na gasolina que compra pra moto aí, no arroz e feijão, né? Na carne do churrasco e na cerveja do final de semana, paga imposto em tudo indiretamente. E aí usa para absurdos, para aberrações como fundo eleitoral. Quando devia garantir o mínimo para a população e deixar o resto com o mercado privado, que aí vai fazer melhor. Saúde básica, educação básica e segurança pública, tá ali com o Estado manejando ali para o recurso ir. O resto, gente, recurso público, e é o negócio do fundão que o Alê falou, é óbvio, né? Que a gente vai lutar para manter o veto presidencial, mas tem uma surpresinha, Alê. Tem uma surpresinha. O presidente vetou, né? Salvo algum engano aqui, o Edu, aliás, está aqui para me ajudar, os universitários. O presidente vetou a LDO. Eu sei que está técnico, gente, mas a lei a LDO é só uma diretriz. Quais são as diretrizes para o orçamento da União? Está aqui a diretriz. O presidente vetou. Então não está na diretriz. Mas ele mandou um dinheiro de fundo eleitoral na LOA. Lei Orçamentária Anual. E pode até derrubar, a gente pode até manter o veto do presidente. E eu acho que é capaz do Congresso manter. Mas se o presidente mandou na lei orçamentária anual, nós vamos ter uma nova briga,
né, em cima da lei orçamentária anual. Ou seja, como diria, eu não sei quem é esse autor, mas o provérbio chinês, então, na dúvida, ninguém vai verificar. O provérbio chinês, não, chinês não é com certeza, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Isso aí é Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, pronto. Thomas Jefferson. Chinês não pode ser. Não Chinês e liberdade, Xi não. Jinping falou isso, né? Mas tem um ponto muito interessante que você citou. Há pouco tempo, o Bruno Garchag, um amigo nosso, que hoje ele é comentarista de política lá na CNN, mas eu acho que daqui a pouco a CNN tá tirando o pessoal que não fala muito o que eles querem ouvir lá, né? O Bruno é um cara muito independente. Mas ele fez um post no Instagram muito interessante falando sobre o fundo partidário, dizendo que em 2020 isso nos custou 934 milhões, né? E para onde foi esse dinheiro? Por exemplo, o Lula, ele recebe 22 mil por mês como funcionário do PT. O Ciro Gomes recebe 21.300 por mês como funcionário do PDT. O Carlos Lupe, do PDT, é a mesma coisa, 19.200. Então eles são mantidos com dinheiro do fundo partidário, que é feito com o dinheiro dos nossos impostos, no final das contas. Sabe qual que é o pior disso, Bruno? Os advogados deles são pagos com fundo partidário, cara. É o fim da picada. A gente tá pagando... Que defende os processos. Isso. Os processos que o Lula enfrenta aí, tudo, é pago com dinheiro do fundo partidário, com dinheiro do povo. Aliás, parênteses, tá? Eu nunca usei nenhum centavo desse fundo partidário, nenhum centavo desse fundo eleitoral. Isso só para deixar claro. Para aumentar no ranking. Sim, os deputados que negam o uso... O Bruno, se fosse político, ele estaria nesse primeiro lugar, porque ele é Eu sou competitivo, eu gosto de hackear os rankings. Mas a vantagem é que ele não será político Quantos vocês usaram aqui jamais. nesse podcast do fundão eleitoral? Cara, o time que tá aqui sabe o que eu sou competitivo com esse ranking dos políticos, pelo amor de Deus. Agora nós vamos ter que ver como é que vamos atingir o primeiro. Mais uma dúvida, por exemplo, o ranking, ele leva em conta, resumidamente, corrupção, esse uso do dinheiro público e o interesse na questão do que é melhor para o cidadão. Isso. A gente pode falar que o ranking ele tem um viés mais liberal, um estado menor, mais controlado, certo? Porque é subjetivo isso de o que é melhor para o cidadão. O cara de esquerda às vezes pensa que o melhor tem um estado gigante, né? Os nossos pilares são anticorrupção, antiprivilégio e desperdícios. Então, algumas pautas liberais não necessariamente se resumem, refletem em notas altas para o ranking. A gente tenta não ficar muito preso a ideologias, e sim é pensar sempre na questão do interesse difuso versus o interesse concentrado. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem aqui uma lei, que é o seguinte, o Poit vai lá e propõe uma emenda lá. Olha, a partir de agora, essa lista de documentos não precisa mais autenticar em cartório. Então, vai ser votado. Quem é a favor, quem se beneficia com essa lei? 210 milhões de brasileiros que vão ter uma burocracia a menos, uma encheção de saco a menos e um custo a menos. 210 milhões. Quem perde com essa lei? 50 mil, aproximadamente, donos de cartório e altos funcionários de cartório que vão ver sua receita reduzindo. Ou seja, quem vai ganhar numa democracia? Normalmente, o cara do cartório leva. Porque ele faz lobby. Porque ele tá lá em Brasília com um exército de gente falando, financiamento de campanha, não sei o quê, e se você fizer, eu vou botar uns caras aqui fazendo propaganda. Então, esse os cientistas políticos chamam de assimetria de poder difuso concentrado. É um nome esquisito, mas é uma falha de design das democracias, né? Já que estamos citando aqui, tem a frase do Churchill: a democracia é a pior forma de governo jamais criada, com exceção de todas as outras. Então, é o que temos, mas ela tem essa falha. Grupinhos organizados numa democracia mandam mais do que maiorias desorganizadas. Então, o ranking, mais do que falar de direita, esquerda, liberal, ele defende a maioria desorganizada, o cidadão comum, o cidadão que está lá no meio da pirâmide, na base da pirâmide, que não tem voz. Então, por isso que em algumas pautas você vai dizer, temos aqui uma pauta que é para aumentar o salário de dirigente sindical. Então, você pode dizer, essa pauta talvez é de esquerda. Ela é de uma esquerda específica, uma esquerda mais extrema esquerda, mais sindicalista, como de alguns partidos você tem. Mas você tem outros políticos de centro-esquerda que vão dizer que não, que você tem que defender o cidadão comum médio. Teve alguns políticos, como a Tabata Amaral, por exemplo, que votou a favor da reforma previdenciária.